Amados, de pés como estamos, vamos ler o texto sagrado, escrito pelo evangelista Lucas. Hoje Deus está falando conosco dentro de Lucas, hein? Lucas 8. Lemos aqui Lucas 12, agora vamos ler Lucas 8, versículo 4 a seguir. Estamos em um culto de missões, estamos em um culto de primícias, e eu quero, inspirado na aula de teologia que tivemos aqui sobre evangelismo, missiologia, trazer esta mensagem de hoje na perspectiva missionária. Amém, irmãos? Lucas capítulo 8, verso de número 4 a seguir. Se faz necessário fazer a leitura de todo o texto, até o versículo 15, para que a compreensão seja de uma forma mais objetiva, porque vamos nos ater em alguns pontos somente. Lucas capítulo 8, verso de número 4, a epígrafe, a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora a explicação da parábola. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão juntos no caminho, esses são os que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, as recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e, no tempo da tentação, se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Oh, glória a Deus! Querido Jesus, muito obrigado pela leitura desse texto, e mais uma vez eu quero te agradecer por estar na tua casa. Quando eu cheguei aqui de manhã, eu fiz essa oração de gratidão, e mais uma vez eu te agradeço por voltar a esta casa, a este lugar. Obrigado por esta igreja, obrigado por esta família espiritual, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, apesar de mim, trazendo a palavra de forma explicada ao coração de cada ouvinte da tua palavra, principalmente o meu, pois o Senhor tem falado muito ao meu coração. Bom seria se todos nós ouvíssemos aquilo que a gente quer ouvir. Bom seria que o Senhor falasse tudo quanto a gente tem desejo de ouvir, mas eu sei que o Senhor não faz isso. Nós sairemos daqui muito felizes se o Senhor falar aquilo que o Senhor quer, porque aquilo que o Senhor quer é aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Por isso nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor, como terra fértil,
como terra boa, para receber a tua semente, esta semente incomparável, indizível, insubstituível, que é a tua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos, Pai. Ela traz clareza, ela nos guia, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos confronta. A tua palavra é como a espada de dois gumes, ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e corações. Então o Senhor sabe o que precisamos ouvir. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, procure os vossos assentos. Vamos ser breves e objetivos. Se eu fosse dar hoje um tema ao sermão de hoje, ele seria esse: que tipo de terra você é? E como a palavra fala, Ramon, como pregador primeiro, eu mudaria esse tema e diria: que tipo de terra somos nós? Eu acho que fica melhor assim. Que tipo de terra somos? Na palavra do semeador, o Senhor Jesus nos ensina sobre diferentes tipos de solos, que representam as variadas reações das pessoas à mensagem do reino de Deus. Cada tipo de terra simboliza uma condição do coração humano. Então, para que haja compreensão melhor, a semente é a palavra de Deus. A terra ou os tipos de solo representam tipos de corações. E em suas respectivas reações, no que se refere a o que a gente ouve da parte de Deus. Cada tipo de terra simboliza uma condição do coração humano. Eu estava essa semana orando, pedindo a Deus uma palavra, o que dizer para a igreja do Senhor esta noite. E até a madrugada de sábado, eu estava ainda em alguns textos da palavra, mas a palavra que a Tamires trouxe para a gente, de reflexão, no topo do mundo, ali na Serra da Moeda, o Espírito Santo ali falou comigo, que essa seria a palavra para o nosso culto de hoje. Foi algo direcionado, foi algo assertivo aos nossos corações, e ali o Espírito Santo autentica em meu coração a certeza de que Deus precisa, Deus quer falar em cada coração através desta palavra hoje. Eu quero citar Salomão. Ele, escrevendo ou ditando os textos, está registrado em Provérbios capítulo 4, versículo 23, um conselho do homem mais sábio, Cristiane, da terra, um homem mais sábio que já viveu nesta terra. Ele dá um conselho aos homens, dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente guarda tanta coisa, a gente tem zelo de tanta coisa, tem presentes carregados de valores emocionais. Sim ou não? A gente guarda tanta coisa com tanto carinho. E por falar em guardar, Sabrina, há poucos dias a gente estava revendo umas fotografias. E a gente chorou muito, Edinaldo, porque a minha esposa nunca me disse isso, mas ela guardou as roupinhas das nossas filhas quando saíram do hospital. A roupinha que saiu, a Jéssica ficou guardada, muito bem guardada. As luvinhas, o sapatinho, macacãozinho, pagãozinho, tudo guardadinho. Quando a Jéssica foi casar, a minha esposa levou de presente para ela aquela caixinha como símbolo de entrega e despedindo. E elas guardam isso a 7 chaves. A Érica e a Jéssica foi a mesma coisa. Nós temos hábitos de colecionar e de guardar muitas coisas, sim ou não? Coisas que nos fazem lembrar de coisas boas
Que maravilha! Parabéns! A gente precisa celebrar e guardar e colecionar memórias que nos trazem esperança. O pior é quando nós decidimos guardar em nosso coração aquilo que nunca deveríamos guardar. O pior é quando nós decidimos guardar em nosso coração e abrigar no mesmo sentimentos de angústias, mágoas, ressentimentos de coisas ruins pelas quais falamos, fizemos ou deixamos de falar ou deixamos de fazer. Por isso o Espírito Santo tem emergência a esta mensagem ao meu e ao seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esta passagem, ela remete e enfatiza a importância de proteger os nossos pensamentos, as emoções e as intenções do nosso coração, visto que o coração é considerado a fonte de nossas ações e decisões. Há pouco tempo eu preguei para esta igreja uma recomendação do apóstolo Paulo, que diz que embora somos homens carnais, naturais, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo argumento que se levanta contra Deus. De que forma? Levando os nossos pensamentos cativos à obediência a Cristo Jesus. E me lembro que nesse sermão eu disse: quem comanda e governa os nossos pensamentos, governam as nossas emoções, o nosso coração e as nossas atitudes. Vocês lembram desse sermão? Ok. O coração é considerado a fonte das nossas ações e decisões. E as perguntas continuam correlacionadas ao tema: que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de terra é o meu, o nosso coração? No livro de Jeremias, capítulo 22, 29, Jeremias profetizando sobre a casa real de Judá, ele proferiu um verso, uma profecia à casa real de Judá, dizendo: ó terra, terra, e pela terceira vez, terra, ouve a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela usa de eufemismo, de figura de linguagem, para se dirigir sua mensagem aos seus ouvintes. E hoje eu vou te chamar de coração. E sempre as perguntas vão remeter o nosso coração. Eu quero usar esta figura de linguagem para continuar perguntando durante esse sermão: que tipo de terra é você? Você é daqueles que enquadra no tipo de terreno do caminho? Porque Jesus disse que um semeador saiu a semear as suas sementes. E ao sair em sua missão, uma daquelas sementes cai à beira do caminho. Outra parte daquelas sementes cai em um terreno rochoso e úrido. E a outra parte daquela semente cai entre espinhos. E a outra parte daquela semente cai em terra boa. E aí nós vamos começar a desenvolver o raciocínio a partir da escala que Jesus narra esta parábola do semeador. Que tipo de terreno é você? Você é do tipo de terreno do caminho, que ao receber a palavra de Deus, que é a semente, foi pisada e as aves do céu a comeram? Terreno à beira do caminho representam aqueles que não importam em colocar em prática a palavra de Deus. E Jesus enfatiza isso: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele que edifica sua casa sobre a
areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que edifica sua casa sobre a rocha. Sopram os ventos, correm os rios, a tempestade é intensa, combatem contra aquela casa, mas aquela casa permanece firme, porque está alicerçada na prática da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Mas aqueles que apenas se tornam ouvintes, os problemas, as dificuldades vão combater contra aquela casa, uma vez edificada sobre a areia, porque não cumprem a palavra de Deus, e a queda daquela casa é iminente, e a destruição é iminente. Que tipo de terreno somos nós? Nós somos ou temos um coração como um terreno do caminho, que não importamos com as observações que o Espírito Santo fala, com a palavra de Deus. Pelo contrário, a gente trata a palavra com desprezo e não queremos entender a palavra, muito menos refletir sobre ela. E às vezes quando Deus fala com a gente de forma tão assertiva, a gente diz assim: fulano de tal poderia estar aqui para ouvir. Poderia não, irmãos. Deus fala com quem está presente. É nós que estamos no lugar certo para ouvir a palavra certa aos nossos corações. E é interessante que a gente vai esquivando, a gente vai saindo para um lado e para o outro, e a ordenança da palavra de Deus é: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Mas pastor, esta palavra é dura. É porque Ele nos ama. Pastor, é uma palavra corretiva. É porque Ele não quer que você pereça. Pastor, mas esta palavra não é o que eu gostaria de ouvir. Se Ele está falando, é porque nós precisamos ouvir. E uma vez ouvindo-a, que o Espírito Santo derrame a sua graça sobre nós, para não sermos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes desta palavra. Aleluia! Glória a Deus! Que tipo de terra você é? Ou que tipo de terra somos nós? Terreno, à beira do caminho, são aqueles que estão abertos para receber a palavra. Não, são aqueles que não estão abertos para receber a palavra. Você já viu um terreno do caminho, como ele é compactado? Passam animais, passam pessoas. Imagine uma semente ali jogada. É como se a gente estivesse jogando uma semente em um lugar em que será rejeitado. Não tem sulcos naquela terra, não é flexível, é endurecida, é compactada a terra. A semente cai à beira do caminho, provavelmente ela vai ser pisada, como Jesus disse: as aves dos céus a comeram. Que tipo de terra é você? Que tipo de terra somos nós? Terreno rochoso? Terreno rochoso representam aqueles que recebem a palavra, e a semente da palavra nasce. Olha que coisa extraordinária. Mas seca-se rapidamente, pois não tem umidade. A raiz não consegue aprofundar, porque é rochoso, duro demais para a raiz penetrar. Representam aqueles que, com a dureza do coração, recebem a palavra, gosta da palavra, mas não consegue aprofundar as raízes, porque apesar de gostar da palavra, gostam também do pecado. Apesar de amar a palavra, amam também a palavra. E não dá para andar juntos. Não dá para servir dois senhores. A gente precisa compreender que aquele que se constitui amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Seguidores de Cristo são odiados. João escreve, o João, apóstolo do coração, João, apóstolo do amor, ele disse: olha, as revelações do Senhor Jesus, dizendo: filhinhos, o mundo vos odeia, porque antes
odeia a mim. É extraordinariamente perceptível quando nós decidimos amar a Deus de todo o nosso coração. Preparem-se para as objeções, para as inimizades, para as rejeições, porque nós somente seremos pessoas relativas, somente seremos pessoas políticas quando nós estamos em cima do muro, como estes, do coração rochoso, que recebe a palavra, gosta da palavra, mas ela não consegue penetrar as suas raízes. A gente ama a Deus e ama o mundo. A gente ama a palavra e ama o pecado. Compreendem isso? Podem dizer comigo amém? Amém. Dureza de coração. Nós amamos a palavra, até recebemos a palavra. Representam aqueles que até gostam e recebem a palavra. Eu vou ser um pouco mais incisivo, mas não muda de caráter. Eu conheço, e você também deve conhecer, pessoas que estão aí há anos dentro da casa do Senhor e não mudam de caráter. Eu não creio nesse evangelho, irmãos, me desculpem. O evangelho de Jesus transforma. O evangelho de Jesus muda caráter. O evangelho de Jesus muda nomes. Ah, fulano de tal era. Ele era isso, ele era aquilo. Agora ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu não acredito em um evangelho que mostra um evangelho funcional, que apresenta um Deus para atender os nossos caprichos. Não, eu não acredito nesse evangelho. Esse evangelho vai nos abrigar, a gente vai sentir o amadinho do papai, mas vamos continuar mentindo, enganando, roubando, bebendo, prostituindo, enganando. Este não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é renúncia. O evangelho de Jesus é transformação de vida. Vinde como estais, mas quando a gente chega aqui, o Espírito Santo põe a gente na parede e diz: olha, veja como você vai ficar. Evangelho de Cristo transforma caráter. Transforma. Se o meu caráter ainda não foi transformado por Jesus, porque eu sei que é um processo, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, gente. Não se enganem. Há uma natureza má dentro de nós, Florença, que luta incansavelmente para tentar usar os instintos mais primitivos existentes na nossa carne, que crepita, que queima pelo pecado e tenta nos dominar. Paulo, falando sobre essa natureza, ele disse: miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? No finalzinho, ele ouve a voz do Espírito Santo, ele ouve a voz dizendo: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Continue assim, não conforme com as imperfeições. Continue assim, Paulo, não conforme em continuar errando. Continue assim, Paulo, não abrigue no seu coração e tome forma do velho Adão, do velho homem. Continue assim, sabe por quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O problema é que a gente erra, quer viver no erro e não aceita a correção. A gente acha que somos o dono da verdade. Meu irmão, vai te converter. Deixa de ser terra compactada. Deixemos de ser terrenos rochosos. A gente precisa tomar a nossa decisão. A gente precisa compreender que o Evangelho de Cristo não é oba-oba. Jesus morreu na cruz do Calvário. E ouçam-me, antes de eu falar para a igreja, essa palavra já falou ao meu coração. Jesus transforma ou não? Amém. Quantos foram transformados pelo Senhor? Transforma, irmão. Ele é o carpinteiro. Satanás disse que o pau que nasce torto, morre torto.
Pau que nasce torto, morre torto. Mas diante do carpinteiro de Nazaré, não. Ele tem a plana, ele tem a lixa, ele tem a serra, ele tem na sua mão a pá. Eita glória! Ele tem na sua mão o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Essa é a palavra. A gente precisa compreender que o Evangelho de Cristo não basta gostar, a gente precisa praticar. O Evangelho de Cristo não basta encontrar um espaço dentro do nosso coração dizendo: eu me simpatizo por Jesus, eu me simpatizo pela palavra, eu me simpatizo pela igreja. Não, isso não é suficiente. O Evangelho de Cristo requer renúncia, entrega, decisão. Amém ou não amém? Amém. O Evangelho de Cristo requer mudança de caráter. Portanto, se a gente tem anos de crentes, e não mudamos ainda o nosso caráter, ou não permitimos que o Espírito Santo tenha provocado mudança em nosso caráter, é sinal que a gente dá para identificar que tipo de solo é o nosso coração. Sabe a síndrome, presbítero Gessimar, síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, eu sou Gabriela. Então uns que falam: tá tudo bem, mas não pisa no meu calo não. Tá tudo bem, mas não falou que eu não gostei. Gente, tem pessoas levantando contra pregadores, contra homens de Deus, contra vozes proféticas, porque não gostam do que o pregador fala. É Bíblia, é Bíblia. Eu queria ver esses crentes, irmãos, ouvindo João Batista: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí o cabra, para descer as águas, realmente ele tinha que ser arrependido ali. Porque o quê? Você chega para ouvir o pregador, ele te chama de cobra, raça de víbora. Hã? Você não ia embora? Eu acho que muita gente ia embora. Oh meu Deus! Evangelho que transforma, irmãos. É evangelho que confronta. Cuidado com esses coaches que assumem o altar da igreja, falando que você é o queridinho do papai, que você é o docinho de coco dele, que você é o colírio dos olhos dele. Cuidado com esse evangelho, que ele vai fazendo um carinho de você. Quando você vê, você já morreu espiritualmente. A gente precisa sair da igreja, irmãos, com tristeza em nosso coração, olhando para nós e enxergando o quanto a gente precisa melhorar, como pai, como filhos, como cidadão, como pessoas. Oh meu Deus, eu estou falando esta palavra com muito temor e tremor ao meu coração, porque o Espírito Santo tem falado o quanto eu preciso melhorar, em todos os aspectos. Pois se assim eu os falo com a autoridade e o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo, esse evangelho que sai da minha boca será anátema se de fato eu prego aquilo que eu não estou vivendo. Eu sofro demais para trazer esse tipo de mensagem para a igreja. A gente sofre e precisamos realmente levar com muita responsabilidade, porque um dia e a qualquer momento o Senhor dirá: hoje eu estava ali tocando, olhando para esse altar e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso usar esta tribuna para enganar o teu povo. Eu não posso usar esta tribuna para massagear o ego de ninguém. Um dia na eternidade o Senhor dirá para mim, um dia Ele dirá para mim: eu vou encontrar com Ele. Eu te dei a oportunidade de falar sobre o pecado, você não falou. Eu te dei a oportunidade de orientar o meu povo e você não orientou. Evangelho muda a forma de pensar, a forma de agir. O Evangelho de Cristo muda. Só que ele tem que entrar. Ele tem que fazer parte do nosso coração. Ele tem que assumir o governo da nossa vida. Ele tem que assumir
o nosso coração. Percebe? Coração insensível, duro, pedra, rocha, não funciona. Aí Jesus disse, ele continua dizendo, irmãos, eu estou sentindo uma alegria dentro do meu coração. Eu estou sentindo uma presença real e transformadora neste lugar. Eu sinto, tem pessoas aqui que a sua vida não será mais a mesma, espiritualmente falando. Não será. Em parte falamos e em parte profetizamos. Se estamos falando, eu pedi orientação do Senhor. Se estamos profetizando, é o próprio Espírito Santo falando no teu coração. Esta mensagem será um divisor de águas para a vida de muita gente aqui, se a gente conseguir colocar isso em prática. Oh, aleluia. As pessoas que não mudam o caráter representam aqueles na igreja que estão há quantos anos, mas não é visível o fruto do Espírito Santo. Sabe, Uri, você convive com a pessoa, mas você não vê o fruto do Espírito Santo. E não é coisa forçada, é natural. O fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é o que? É amor. A gente precisa ser pessoas amáveis, caridosas. Coloca amor nas suas palavras, meu irmão. Eu sei, não tem como colocar amor nas suas palavras se no teu coração não tem amor. A boca fala o que o coração está cheio. Você até maqueia um determinado tempo, mas a máscara cai. Coloca amor nas suas palavras, coloca amor nos seus olhos, coloca amor nas suas atitudes. Porque se o coração tem amor, se o coração foi transformado, se o coração tem alegria, tem paz, é isso que a gente vai transmitir para as pessoas. É isso. A palavra sinceridade não é o que as pessoas justificam os seus erros. Eu falo mesmo porque eu sou sincero. Sinceridade é sem máscara. Sinceridade não é viver fazendo teatro da vida. Tem pessoas que demonstram ser um casal tão perfeito, né? Na igreja, diante das pessoas, mas de fato não é. Tem pessoas que parecem ser tão crentes aqui, não? E ser crente aqui é tão fácil demais. Eu quero ver ser crente quando a sua carne está crepitando pelo pecado e você está sozinho. Os vícios que te escravizavam voltam assim de uma forma violenta para atentar e você resiste. É assim que nós demonstramos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você vê crente brigando, gritando com o outro, o Espírito Santo ali acho que está dando volta lá na montanha. Não está ali. Quando é que eu conheço, pastor, que o meu coração é rochoso? Eu recebo a palavra, visto como crente, age como crente, frequento a igreja como crente, prego como crente, canto como crente, toco como crente, mas na hora da adversidade, menino, nem o fruto do Espírito é visível, porque na hora de demonstrar o amor não demonstra. Na hora de demonstrar alegria não demonstra. Na hora de ter paz não tem. Na hora de ter paciência não tem. Na hora de ser amável não é. Na hora de exercer a bondade não exerce a bondade. Na hora de ser fiel não consegue exercer a fidelidade. Na hora de ter temperança não consegue demonstrar. Na hora de ter o domínio próprio, então... Irmãos, como o Espírito Santo está aqui? Sabe por quê? Se não tivesse, você já tinha ido embora. Como o Espírito Santo está neste lugar. Agora eu quero que você sinta-se amado. Eu
Porque se Deus não tem compromisso com essa igreja, esse púlpito nunca recebia um tipo de mensagem como esse. Se Deus não tem compromisso com a nossa alma, jamais ouviríamos uma mensagem como essa. É porque Ele nos ama. Que tipo de terra somos nós? Terreno fértil para espinhos? Terreno fértil para tudo. Representam aqueles que querem Deus e o mundo ao mesmo tempo. Uma parte da semente caiu entre espinhos, mas os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Representam aqueles que ouviram a palavra, receberam a palavra, mas com o passar do tempo são sufocados com os cuidados da vida, riquezas, deleites da vida, prazeres da vida, e essas pessoas não conseguem dar frutos. Amam a Deus, mas amam também o dinheiro. Que, pastor? A Bíblia não manda nós amarmos dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós estamos estudando aqui sexta-feira. Não se deve servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou amará a um e desprezará o outro, ou servirá a um, ou servirá a outro. Não podem servir dois senhores. Ali Jesus chama mamon, dinheiro, de senhor. O dinheiro nunca pode ser senhor em nossa vida. Nós nunca podemos amar o dinheiro. O dinheiro deve estar ao nosso serviço, ao serviço do reino de Deus. Deus te deu, Deus nos deu para praticarmos generosidade. Quantos podem dizer amém? Amém. Terreno entre espinhos são aqueles que recebem a palavra e vai permitindo as distrações, os prazeres carnais, as preocupações do dia a dia, vão impedindo o crescimento espiritual. Irmãos, eu quero dar um conselho à igreja do Senhor Jesus, que está sob nossa responsabilidade espiritual. Qualquer distração que comprometa o crescimento e o desenvolvimento espiritual da sua vida, avalie, não vale a pena. Não vale a pena. Qualquer distração, que compromete o crescimento e o desenvolvimento espiritual, qualquer que seja, reavalia. Um dia prometeram para Moisés, e ele já tinha por direito de ser príncipe do trono de Faraó. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 25 e 26, Moisés, o escritor dos Hebreus, disse que preferindo antes sofrer as aflições com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque tinha uma esperança maior. Não vale a pena trocar Jesus por nada. Não troque Jesus por preocupações. Não troque Jesus por problemas. Não troque Jesus por nada. Que tipo de terra somos nós? Agora vai melhorar um pouquinho a mensagem, né, André? Tem que melhorar, porque nós falamos de terra à beira do caminho, Cristiane. Falamos de terra em terreno rochoso. Falamos de terra ruim, que está pronto para tudo. Nasce os espinhos, cresce os espinhos. Mas agora vamos falar de terra boa. Tem terra boa aí? Oh, aleluia! Tem terra boa aí? Que tipo de terra somos nós? Você é do tipo de terra boa? Amém. Glória a Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Terra boa representam aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, a conservam num coração. Eu acho interessante, Patrícia, que Jesus faz questão de dar nome a esse coração. Os outros ele não dá nome, Yuri, mas esse ele fala que aqueles que a semente que caiu em terra boa, Robert, é aqueles que recebem a palavra no seu coração, num coração honesto e bom.
Jesus dá nome a esse coração, Eliane. Um coração honesto e bom. Meu desejo, quantos desejam e anseiam por esse coração honesto e bom? A pessoa fez maldade, mas a gente não consegue fazer. Coração honesto e bom. As pessoas falam mal da gente, mas a gente não consegue falar mal deles também. Sabe? As pessoas nos prejudicam, mas a gente não consegue prejudicar as pessoas. As pessoas nos fazem males, mas nós não conseguimos fazer males a elas. Porque a semente foi abrigada num coração, numa terra, Eric, boa, Tatiana. Um coração honesto e bom. Este coração é missionário. Este coração faz missões. Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se a gente não vive o Evangelho, como que a gente vai pregar o Evangelho se a gente não vive ele? Este coração é um coração missionário. Há uma paixão que queima aqui dentro por Jesus. Então eu não consigo viver sem falar de Jesus. Há um fogo que arde e queima neste coração terra boa, gente. Então a gente anda levando esta palavra e as pessoas olham para a gente, Ramon, e falam assim: o que você tem que seus olhos brilham diferente? O que você tem que você fala diferente? O que você tem? Aleluia. E você às vezes está passando aquela luta. E você lembra do que Jó disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará nesta terra. Não há luta, irmãos, que possa tirar a alegria do nosso coração. Não há ofertas, irmãos, de pecado. Não há pratos de lentilha. Não há assédio de Satanás que consiga virar a página do coração que recebeu a palavra e ela está ali. Davi nos deu o segredo de manter a fidelidade com Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um coração que a palavra está lá. O pecado nos assedia sim, mas a gente permanece firme, não porque somos bons, não porque somos pessoas melhores do que ninguém, mas porque a graça de Deus nos cerca com fogo, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Mesmo que você largue a sua roupa nas mãos da mulher de Potifar, fuja sem a túnica, mas não vale a pena. O Espírito Santo está falando. Eu preciso terminar, eu quero terminar hoje mais cedo. O Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção da igreja para as características desse coração bom e honesto, descrito por Jesus. Vamos falar? Um coração bom. Eu vou esperar. Vamos lá? Um coração bom. Um coração honesto. Honesto é aquele que reconhece o que é. É aquele como Paulo, miserável homem que sou. Não tenta mostrar. Irmãos, não tente mostrar aquilo que você não é. Por favor. Que você engana. Se a gente conseguisse enganar a Deus. Mas a gente não consegue enganar. Honesto, coração honesto. Honesto é aquele que reconhece o que é. Aquele que consegue realmente concordar com a situação miserável que é. Ele é honesto e bom. Ele não é perfeito, mas é um coração que ouve perfeitamente a palavra de Deus e permite que a palavra de Deus jorre luz no seu interior.
que eu lembrei aqui, gente? Marlene, olha o que eu lembrei aqui. Eu me lembrei daquele livrinho da capa vermelha que tem um coração nele, que representa o coração do homem. Alguém já viu esse livrinho do coração? Quantos já viram esse livrinho do coração? 1, 2, 3. Só? Meu Deus! Acho que eu estou ficando velho mesmo, viu, João? Eu vou trazer um exemplar nos próximos dias e deixar aqui para vocês verem. O coração da pessoa que não se rendeu a Cristo é um coração obscurecido, um coração cheio de orgulho, soberba, lascívia, prostituição, engano, mentira, tudo isso, traições. E esse livro também mostra o coração quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ela entra e tem uma Bíblia dentro do coração dessa pessoa, e todos os demônios vão saindo, porque a luz da palavra vai entrando naquele coração e vai saindo todo tipo de males. E no final, este livro mostra duas pessoas: o homem que tem o coração obscurecido, que não tem a palavra lá, partindo. O rosto é aterrorizante ver o rosto no desenho do livro. E mostra também aquele partindo, que está com o coração limpo, cheio da palavra, partindo. Parece que ele está dormindo. Eu quero que vocês vejam. O coração honesto e bom é aquele que reconhece, ouve atentamente a palavra, reconhece o que é e permita que a palavra jorre luz no seu interior. Ele sabe que não é perfeito, mas ao ouvir a palavra de Deus, ele rende-se e entrega o senhorio do seu coração ao Senhor. Finalizo com Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ele nos conhece. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Gente, Ele sabe o que está aqui. Gente, Ele sabe o que está aí. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Por isso, eu iniciei esse sermão com Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração. Filho, filha, guarda o teu coração como o maior tesouro. Dele procede todas as fontes da vida. Que tipo de terra a gente é, meu Deus? Meus irmãos, eu estou terminando. Que tipo de terra a gente é? A gente é um terreno à beira do caminho, que tem fluxo de tantas coisas, tantas informações, tantos filmes, tantos seriados, tanta coisa. Terreno duro, indiferente à palavra. Será que a gente vai sair daqui indiferente mais uma vez nesta palavra? Que tipo de terreno a gente é? Rochoso, inflexível, dureza de coração. Será que a gente é aquele terreno fértil para tudo? Tudo que vem a gente aceita. Não há uma verdade absoluta. A gente permite espinhos, a gente permite tudo. Não tem um filtro. Tudo que vem a gente aceita. Todo filme que vem a gente vê. Toda proposta do inimigo a gente vê. Está com um pé no mundo e outro na igreja. Que tipo de terra a gente é? A gente é uma terra boa, em nome de Jesus. Nós somos uma terra fértil, produtiva. Nós somos um coração bom e honesto, pelo derramado sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. E olha que maravilha, Eliane. O Espírito Santo está falando com a gente desde o início deste culto. Gessimar, eu quero encerrar.
com Provérbios 23, 26. Se quiser colocar na tela, Provérbios 23, 26. Há um apelo do Espírito Santo. Há um grito. Há um grito do Espírito Santo. Há um grito da liberdade aqui esta noite. O Espírito Santo está gritando: dá-me, filho meu, o teu coração. Esta palavra está dizendo: dá-me, filho. Porque senão seríamos filhos de qualquer pessoa, filho do nosso pai, da nossa mãe. Ele está nos chamando de filho. Você é filho de Deus. Somos filhos amados de Deus. Dá-me, filho, o teu coração. Basta só o coração? Qual é o caminho para entregarmos o nosso coração para Deus? E os teus olhos observem os meus caminhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem trevas, quão densas trevas serão. Filho meu, dá-me o teu coração. Senhor, eu quero, como Jó dizendo, eu quero ter olhos para o Senhor. Eu quero ter coração para o Senhor. Quantos filhos de Deus aqui nós temos? E quantos filhos de Deus vai atender o clamor do Espírito esta noite? Se você, como eu, quer entregar mais ainda o seu coração. Pastor, eu já entreguei, que maravilha. Mas quantos de nós aqui estamos, que ouvimos a voz do Espírito Santo, refletimos sobre as diferentes formas de ouvirmos a palavra e as diferentes reações? Quantos querem reagir aqui esta noite, entregando mais do seu coração nas mãos dele? Quantos querem entregar todo o seu coração? Eu chamo você a caminhar comigo no altar, para a gente orar juntos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás.